Oi, vamos falar sobre cachorros? Cachorros são animais muito interessantes e muito populares como animais de estimação aqui no Brasil. Existem diversas caças de cachorro que você pode comprar se você quiser um cachorro mais previsível ou para um uso específico como companhia ou guarda e proteção pessoal. Mas se você quiser, também pode tentar a sorte e adotar um vira-lata de um abrigo. Isso se estiver preparado para um cachorro totalmente aleatório, com uma personalidade imprevisível. Mas afinal, quem não ama um fiapinho de manga, um caramelo ou um sorvete de flocos, né? No entanto, no meio das caças, as coisas algumas vezes ficam complicadas. E hoje eu vou falar sobre uma raça de cachorro que é terrivelmente perigosa e deveria deixar de existir. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar que eu criei um servidor no Discord recentemente. Nele você pode conversar com pessoas que também gostam do meu canal, fazer novos amigos e até mesmo conversar comigo. Nós temos canais para você mandar suas artes, canais para mandar seus memes, canais para mandar as fanarts que você já fez pelo canal e ganhar o cargo de artista. Além disso, temos diversos bots de diversão, incluindo um bot que eu mesma programo e é exclusivo do servidor, e o nome dele é Tarquinius. O Tarquinius tem um sistema complexo de pet shop, com diversos pets para você escolher um para te fazer companhia durante sua jornada no servidor e subir de nível com ele. E diversos pets novos são criados com o tempo. O link do servidor está na descrição se você quiser entrar. Enfim, bora pro vídeo. Bom, antes de começar o conteúdo, eu logo aviso. Eu defendo que a raça deixe de existir com a castração dos indivíduos, e não com o extermínio e eutanásia deles. Eu nunca vou apoiar que uma raça seja extinta, eutanasiando os exemplares dela. Muito menos vou apoiar algo como a lei de Santa Catarina que impede esses cães de circularem. Sempre que uma raça tiver que ser extinta, eu apoio que os animais sejam castrados e sejam bem cuidados até ficarem velhinhos e falecerem devido à velhice. Então fica com esse alerta anti-mimimi. Antes de vir comentar aqui que eu apoio maus tratos, que eu apoio extermínio em massa de animais, entenda do que eu estou falando. Enfim, você com certeza bateu de cara na thumbnail e viu esse cachorro. E logo pensou, eita, ela tá falando sobre pitbull. Mas não. Eu não vou falar sobre pitbull. Eu já fiz um vídeo sobre os pitbulls que é totalmente o oposto desse, em que falo sobre por que eles não devem ser extintos. O cachorro da thumbnail é parecido com um pitbull, mas ele na verdade é um exemplar da raça Monster Bull, conhecida como Pit Monster. Essa raça não era reconhecida até uns bons meses atrás, e todos os exemplares eram considerados vira-latas justamente porque não tem um padrão de cruza para eles nascerem. Algumas vezes, eles nascem quando você cruza um pitbull com um American Bully. Outras vezes, envolvem cruzas entre mais outras raças até o cachorro surgir. Por isso mesmo eram considerados vira-latas. Vamos começar falando sobre a CBKC, Confederação Brasileira de Cinofilia. O que é a CBKC? Ela é nada mais nada menos que o órgão responsável por falar quais cães são de raça ou não são. Esse órgão mostra documentos que padronizam os cães de acordo com as raças e dizem quais características eles precisam ter para pertencerem a uma determinada raça. Por exemplo, o Lulu da Pomerânia pode aparecer em cor branca, marrom, preta, laranja e cinza sombreado. Mas se o seu cachorro se parece com o Lulu da Pomerânia, mas tem a cor Merle, ele não é o exemplar da raça de acordo com a CBKC. E bom, esse órgão usa esses documentos que eles criaram para estudarem os cachorros e darem os chamados pedigrees a eles. Normalmente, eles já saem do canil com o pedigree CBKC quando são exemplares puros. E se não tiverem esse pedigree, são considerados vira-latas aos olhos do órgão. E bem, o que aconteceu que está me fazendo gravar esse vídeo foi que a CBKC, que antes só tinha um grande respeito e admiração, fez uma merda imensa. Bom, a CBKC aprovou recentemente uma raça chamada Monster Bull, e que as pessoas costumam chamar pelo nome de Pit Monster ou Monster Bull brasileiro. Raça essa que até poucos meses atrás não era considerada pela maioria das outras confederações de sinofilia e os cachorros eram considerados vira-latas. Por que exatamente a CBKC errou? Simples. Todas as raças de cachorro que existem hoje são misturas de outras raças, que as pessoas estudaram, começaram a reproduzir e nasceu um vira-lata. Eles reproduziram as mesmas raças uma com a outra diversas vezes e depois colocaram esses vira-latas que nasceram para reproduzirem entre si, separando os exemplares mais saudáveis que nasceram para gerarem um cão que seja mais saudável possível, que seja mais adequado e adaptado à função que ele vai desempenhar e principalmente
o cão que seja mais dócil. Ou seja, para uma raça surgir, você precisa de uma receita. É como uma receita de bolo. Vamos usar um exemplo? Para fazer um cachorro da raça Shih Tzu, os criadores pegaram um cachorro da raça Pequinês e cruzaram com uma cachorra da raça Lhasa Apso, gerando assim o Shih Tzu. No entanto, o Monster Bull ainda não tem uma receita exata para ser considerado uma raça. Alguns exemplares são simplesmente uma mistura de Pitbull com American Bully, enquanto outros são misturas desses dois cachorros com um pouco do sangue de outros cachorros misturado. Além disso, essa raça não teve tempo suficiente para ser estudada e muito menos aprimorada da forma certa, considerando que as primeiras cruzas começaram no século XIX e que, apesar disso, nós ainda temos exemplares com uma genética terrível. Nós temos alguns Monster Bulls que são incrivelmente saudáveis, balanceados e dóceis, pois são reproduzidos e planejados desde muito tempo atrás. Enquanto temos, ao mesmo tempo, alguns Monster Bulls que começaram a ser criados recentemente e do zero, pegando o Pitbull e o American Bully e começando esse ciclo muito recentemente, tirando cães que não foram planejados com o mesmo cuidado, cães cheios de doenças e deformidades e principalmente cães completamente agressivos, com instintos que conflituam um com o outro e que atacam pessoas. E é aí que surgem aquelas notícias de ataque de Pitbull, que fazem diversas pessoas demonizarem a raça e acreditarem que eles são cães do demônio que deveriam ser extintos. Sabe por quê? Porque a imagem que as pessoas têm sobre o Pitbull é a imagem do Monster Bull. Quando as pessoas pensam no Pitbull, elas imaginam um cachorro com uma cabeça enorme, músculos tão saltados que o cachorro parece até que usa bomba, e principalmente cães enormes. Enquanto isso, o Pitbull puro é um cachorro de tamanho médio, que tem músculos, mas são músculos moderados e principalmente com um corpo de conformidade maravilhosa. Sério, tá vendo essa foto de cachorro que aparece aí na tela? Esse é o Monster Bull, mas muitas pessoas dizem ser Pitbull. Agora vai aparecer outra, que é a imagem do Pitbull de verdade. Notou a diferença? Enfim, no meu vídeo sobre Pitbull, eu me aprofundei melhor nesse tema dos ataques, mas aqui vou tentar simplificar um pouco mais. Pois bem, nós temos muitas notícias de ataque de cachorro que as manchetes dizem ser Pitbulls, enquanto na verdade nunca foram Pitbulls. Foram o Monster Bull esse tempo inteiro. Nós temos cerca de 20% desses ataques sendo de Pitbulls puros, 30% sendo vira-latas e 30% sendo antigos vira-latas, que agora estão na conformidade do pedigree do Monster Bull. Vamos analisar o recém-criado pedigree do Monster Bull da CBKC? Vamos começar vendo a foto do cachorro que é colocado no padrão. E só de olhar, nós já temos uma falta gravíssima da CBKC. O cão do modelo foi gerado por inteligência artificial. Sim, os documentos que mostram os pedigrees de cachorros da CBKC são de cães reais, que apresentam a raça em sua forma mais perfeita e pura. São cães que a CBKC elegeu como modelos e fotografou. E quando não é fotografia, geralmente é um artista que a CBKC contrata para desenhar o cachorro. Mas no caso do Monster Bull, a foto do cachorro é de IA. E sabe qual é o pior? A própria CBKC diz debaixo da imagem que ela não necessariamente representa o exemplo ideal da raça. Se você não está compreendendo a minha indignação, apenas pense. Você está procurando um animal na internet e pesquisa por uma galinha cinza. Aí quando você abre as fotos, você encontra galinhas pretas intituladas como cinzas. O que você vai pensar? Que isso é uma grande mentira. Ou então, você vai começar a acreditar que as galinhas cinzas são pretas. Agora deu pra entender meu absurdo? Gente, absolutamente em todos os pedigrees da CBKC, nós temos imagens que representam 100% da raça e mostram cachorros de verdade, como nessa aqui do Brewer Terrier. Cara, quando você está escrevendo o padrão de uma raça, você não pode simplesmente pegar a foto de um cachorro que está fora desse padrão, ou um cachorro que não existe, e colocar ali. E a segunda falta ainda está no arquivo do pedigree. É que quando você vê o nome do arquivo, ele tem o nome do Bulldog Campeiro, e não do Monster Bull, o que me gera dúvidas. O arquivo não deveria ser do Bulldog Campeiro, mas do Monster Bull. E isso pode significar muitas coisas. Desde um simples acidente que a CBKC cometeu na hora de colocar o arquivo, ou até mesmo que a escrita desse documento foi totalmente desleixada e apressada. Cara, quando você vai escrever algo de suma importância, você faz isso direito. E uma das coisas mais importantes é justamente o nome do arquivo. O fator do nome, somado com a imagem gerada por inteligência artificial, revela que a CBKC não teve compromisso nenhum ao escrever o padrão dessa raça. Revela a preguiça que eles tiveram.
Agora chega de falar sobre a escritura do documento. Vamos falar sobre o padrão desse cachorro em si. A CBKC diz que o Monster Bull é descendente direto dos Pitbulls que vieram pro Brasil, que foram misturados com outros cachorros de tipo Bull e Molossoides. Que, se você não sabe o que são cachorros de raça de porte grande que são descendentes dos cães molossos, que foram uma raça muito antiga que deu origem aos atuais mastifes, e que foi extinto depois de um tempo. Mas sabe qual é o problema? É que o padrão da cruza, que é o que eu disse ser a receita para gerar um cachorro de raça, não é exata e muito menos condiz com a maioria dos exemplares. Nós temos, por exemplo, muitos Monster Bulls que são simplesmente a mistura de Pitbull com American Bully, sem esse traço dos cães molossoides. Enquanto temos, em raros casos, cães Monster Bull que surgiram a partir da cruza de American Bullies, Pitbulls e um outro cachorro tipo Bull. Monster Bulls que surgiram com a cruza de American Bully com os molossoides apenas, e mais 1 milhão de possibilidades. Isso porque a CBKC não especificou exatamente a origem deles. Sabe? A pergunta é: qual cão tipo Bull seria esse que cruzou com o Pitbull? E qual cão molossoide seria esse que cruzou com o Pitbull também para gerar o Monster Bull? Nós temos diversos cães tipo Bull. Temos o American Bully, que protagoniza a maioria das cruzas. Temos o Staffordshire Bull Terrier e o Bull Terrier. Enquanto dos cães molossoides, nós temos o Boer Boer, o Bulldog americano, o Cane Corso, o Mastim napolitano. Enfim, você consegue entender? Não é uma receita exata. E mesmo que esses cachorros sejam do mesmo grupo, a questão é que pode até nascer um Monster Bull de uma cruza de um Bull Terrier, um Pitbull e um Cane Corso. Mas esse Monster Bull não seria igual e muito menos teria o mesmo padrão de um Monster Bull que nasceu pela mistura de um American Bully, um Pitbull e um Mastim napolitano, por exemplo. Ou seja, isso que a CBKC fez é muito confuso e faz com que diversos cães diferentes possam ser Monster Bull. E principalmente, inviabiliza diversas cruzas e diversos cachorros de cumprirem com o padrão que eles exigem. E agora nós vamos para, com certeza, a parte mais grave dessa situação toda. Eu diria que uma porcentagem de 70% dos canis que reproduzem cães Monster Bull são clandestinos ou fundo de quintal. Cara, é muito difícil você encontrar criadores éticos desses cachorros. A maioria dos Monster Bulls nascem de uma cruza completamente aleatória e sem estudo nenhum. São criados sem o devido cuidado em ambientes insalubres que nenhum cachorro merece viver. E são vendidos para pessoas que não têm intenção de amá-los. É lógico, sempre existem exceções, mas a grande maioria das pessoas que compram Monster Bull vão reproduzir eles e gerar mais filhotes de forma fundo de quintal, ou compram ele simplesmente pelo status, porque é um cachorro musculoso e com aparência de perigoso, que vai fazer as outras pessoas olharem e pensarem: nossa, como esse cara é foda, ele tem um cachorro bravo. Muitos donos compram e amam um cachorro, cuidam dele com todo o amor do mundo, e a última das intenções foi status. Assim como muitos donos têm essa intenção de saírem mostrando o cachorro, e nesse segundo caso de donos que compram por status, engloba os diversos ataques da raça. Vamos lá, se eu te perguntar as necessidades de um cachorro agora, você provavelmente vai me responder que um cachorro precisa de água, comida, cama para dormir, brinquedo para brincar e um dono, mas eles precisam de bem mais. Cachorros criados da forma mais correta possível precisam passear, precisam fazer exercícios, precisam de uma alimentação balanceada que vai muito além de uma ração Premier ou Royal Canin, precisam gastar energia e principalmente de atividades que cumpram com a função deles ou que remetam à função deles. Pessoas que compram por status raramente pensam em todas as necessidades se o cachorro ficar estressado. Come uma ração de baixa qualidade e, é lógico, o animal fica cheio de energia para gastar. Isso faz com que muitas pessoas comprem o Monster Bull, o American Bully ou o Pitbull e não supram as necessidades deles de forma adequada, pois ouvem outras pessoas dizendo que é só tratar como filho e dar amor, enquanto tratar como filho é muitas das vezes a ação que o cachorro tem problemas comportamentais para início de conversa. É lógico que você precisa dar amor, mas só amor não basta. Se você tem um cachorro complicado de cuidar como um Pitbull ou um Monster Bull, você precisa saber lidar com ele. E se não souber lidar, tem chance sim de ele atacar. E isso não é só com esses dois cachorros. Nós temos diversos ataques de cachorros da raça Golden Retriever, de cachorros da raça Husky Siberiano e outros cachorros que as pessoas imaginam que são extremamente dóceis, justamente pelos mesmos motivos. Pessoas que compram por status ou pensando que é só dar amor, enquanto eles precisam ter energia gasta. A CBKC
CBKC costuma considerar os cães que têm suas necessidades excepcionalmente cumpridas, que ela vê que estão sendo bem tratados, estão sendo exercitados e que comem as melhores rações no mercado. E eles estão certíssimos nisso, pois o pedigree normalmente é utilizado, além de atestado de pureza para você abrir um canil, para os cães poderem competir nas exposições da confederação. No entanto, a CBKC ultimamente está pecando muito e aprovando cães doentes e desviados de padrão. De fato, a maioria dos cachorros que a CBKC aprova são realmente puros e cumprem com o padrão da raça, tendo no máximo 1 ou 2 faltas leves. Mas ultimamente estão aparecendo cães completamente diferentes e com faltas graves. E isso é possível de notar pelo simples fato de que você pode a qualquer momento pesquisar Husky Siberiano CBKC na internet e aparecer um canil certificado da CBKC vendendo um Husky Woolly, que, se você não sabe, é proibido pelo padrão da confederação, mas que vem com pedigree CBKC, assim como nos canis certificados que são fundos de quintal. E, gente, como o Monster Bull não tem uma raiz exata, vai acontecer muitas vezes de eles aprovarem cães fora do padrão e com origem clandestina. E no começo do vídeo eu disse sobre extinção, não é mesmo? Então vamos falar sobre extinção. Em minha opinião, tudo bem a CBKC aprovar a raça Monster Bull, mas eles deveriam ter um pedigree mais exato, uma receita mais exata para a raça surgir. A CBKC diz que para o cachorro ser aprovado, deve ser totalmente saudável e seguir fielmente o padrão da raça, com no máximo alguns desvios leves. Esse cachorro que a CBKC idealiza tem um exemplo puro, que é o cachorro dessa postagem. E cara, ele é totalmente diferente da maioria dos Monster Bulls que nós vemos por aí. Ele é um cachorro que aparenta ser saudável e equilibrado. E eu mesma achei lindo. Esse cachorro que segue o padrão e é criado de forma ética deve prosperar, em minha opinião. Mas nós devemos acabar com os cachorros que são feitos em cruza clandestina. Não só do Monster Bull, mas de todas as outras raças também. E eu não digo isso apenas para prevenir ataques nas notícias, pois nós temos mais cachorros sofrendo com problemas de saúde e maus tratos em canis do que cachorros matando pessoas. E com acabar, eu repito, não estou falando que eles devem ser eutanasiados. Eles devem ser resgatados, os canis que estão fazendo eles devem ser fechados, e os donos desses canis devem ser presos. Esses cachorros precisam muito de consultas com veterinário para averiguar possíveis deformidades físicas e para serem castrados também, evitando que se reproduzam e gerem mais exemplares com problemas de saúde, e devem ser adotados por famílias que saibam como cuidar deles e atendam a todas as necessidades, cuidando deles até ficarem velhinhos e morrerem. Em minha opinião, o maior erro da CBKC foi ter aprovado a raça com base em cachorros que não são nada saudáveis, que na maioria das vezes são negligenciados e desviados em comportamento, além daquela questão da imagem de IA, que representa um cachorro que nunca existiu antes. No entanto, eu acredito que a raça Monster Bull ainda precisa ser aprimorada mais vezes e precisam de mais gerações para ficarem cães ideais, justamente por causa da anatomia deles, que ainda precisa ser um pouquinho aprimorada para suportar um corpo tão pesado e não acabarem como os American Bully micros. E o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa um like aí, se inscreve, compartilha e não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Eu gostaria de mandar um salve aos membros do canal. Um salve a você, Gideão, e um salve a você, Ember. Se você gosta do meu conteúdo, considere se tornar amigo do canal também ou mandar um valeu nos comentários. Me segue no Instagram se quiser acompanhar mais. Tchau, tchau, galera!